Oi, gente, estamos aqui no podcast Não, eu tô jornalista. Nosso podcast é Pode Crente. Crente? Crente pode. Pode. Aqui é a Eleonor. Não, vai parecer apresentação de trabalho. Olha nossa, amiga, olha a nossa situação. Tu acha que a gente tem seriedade pra... Eu sou a Eleonor, boa noite. Eu sou a Daila. Ela é a Eu sou a Giovana. Giovana. E são exatas 2h27 da manhã, então a gente não tá em muitas condições de gravar. Assim, a gente decidiu criar por causa simplesmente desse microfone. E porque a gente é muito maneira. A gente acha que a gente tem coisas interessantes A gente é pra bem falar pra descolada. A gente acha que todo mundo vai querer ouvir o que a gente tem. Eu acho que o que a gente fala é bem relevante pra gente. E ainda tem a questão de que agora a gente é crente. Sim. Ô, Glória. Por isso crente pode. Pode crer. E é Parabéns. sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou crente desde berço. Tipo assim, nasci em berço batista tradicional. Ok? Vocês sabem o que é batista tradicional? Não. Eu imagino. É que é Batista. A nossa batista renovada. Parede preta. Ah, não, sim, tu Aí explicou. batista tradicional, pois é. Aí eu nasci em batista tradicional chamada Rosa de Saron. Aí meus pais se separaram. Aí eles pararam de ir pra igreja, desviaram, né? Aí eu fui com a minha avó, só que eu fui de uma batista pra uma presbiteriana. Foi muito bom, assim, eu gostava muito de Bíblia. E eu não era tipo assim, neta de Deus, entendeu? Eu realmente era filha, porque eu Que realmente bom que você não era neta de Deus. Não, é porque tem aquela coisa tipo assim, Deus não tem neto, sei o quê, mas eu realmente gostava da Eu nem sabia que igreja. Deus tinha neto. Nem eu. Não tem, né? É isso que eu acabei de falar. Ah, tá bom então. Mas diante do... Enfim, continuando. Tá bom, então falar um negócio. E eu gostava de ler a Bíblia, né? Eu lembro disso. Aí... Eu tava lá. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, curioso. O que ele tá falando aí não parece o Deus que eu conheço, assim, mas só que ele é um pastor. Então ele me apresenta meu Deus, né? Porque ele sabe mais do que eu. Vou perguntar sobre. Será mesmo? Aí, final do culto, fui lá falar com a pastora, né? Hierarquia e tal, da mulher. Fui lá perguntar pra ela, pra falar com o pastor sobre a palavra. Mas eu nem lembro o que era o assunto. Eu sei que teve hora que ela olhou pra minha cara, me achou afrontosa e eu só tava perguntando mesmo. Aí teve hora que ela falou, ai, não se questiona Deus. Aí eu, ai, não tô questionando Deus, tô questionando o pastor. Toma. Aí ela, ai, entendeu? Aí eu não voltei mais naquela igreja, eu tinha uns 8 anos. Aí eu fui pra uma outra, que eu não vou citar nomes, porque é um ministério pequeno. Aí depois eu vim pra Rio Branco. E logo que eu cheguei em Rio Branco, eu entrei pra Assembleia de Deus. Eita, Glória. Eita, agora. Aí dos Pra meus pisar na 11, cabeça da serpente. foi, tá, com os meus grandes pés. Aí, Que tamanho 35. sim, aí dos meus 11 aos meus 17, eu fui assembleiana. Aí foi o reteté, gente, eu era... Ela tem. Minha irmã Ela vai fazer 20 anos, gente. Ela não tem 14. Sim, galera, tem esse detalhe. Aí veio assim, pandemia. Aí no segundo ano da pandemia, 2021, aí eu desviei. Dei aquela desviada. Só que era assim, a minha desviada... Era uma desviada Era uma que ninguém desviada, percebe que ela assim, tá desviada. Não porque eu tava dentro da igreja, eu não congregava mais em lugar nenhum, mas era porque, tipo, eu falava de Deus mesmo, tipo, ainda era uma coisa pra mim, eu não, tipo, meus princípios eram meus princípios, sabe? Eu nunca saí dessa parte, só que eu fiz tudo horrível, assim, conduta péssima. É verdade, é verdade. Desviei, não congreguei, aí aconteceu um testemunho muito louco aí em 2023, não, em 2022, chegou assim, janeiro de 2023, Deus falou pra eu voltar. Aí eu voltei. Aí eu comecei a congregar na CB Vida. Eu tô por lá. Aí eu sirvo na intercessão e no Kids. Olha ela, E toda no momento... cheia. É isso que eu faço. É isso aí. É isso aí. Agora eu nasci. Então, eu não lembro. Tu nasceu. Eu ia pra onde a minha mãe ia, pra onde a minha avó ia. Só que eu não entendia, né? Eu nunca entendi nada. Aí, eu fui até batizada, né? Quando eu era bebezinha. Ela fazia catequese. Eu faço umas coisas e eu não sei o que eu tô fazendo. Até hoje. Até hoje isso acontece. Eu descobri que eu comecei uma catequese ano passado. E eu fiz isso Sendo evangélica. sendo evangélica. Mas eu frequentei a igreja por muito tempo. Só que eu não tinha noção. A minha mãe, ela começou a frequentar a igreja batista aqui no Acre porque a gente se mudou. Eu com 5 anos vim pro Acre, eu era de Rondônia. E aqui a gente começou a frequentar umas igrejas batistas. Eu acho que em 2016 a gente tava frequentando bastante. Só que eu mesma nunca entendi. Mas eu acreditava em Deus, eu só não entendia. Aí, eu tô me descascando aqui no meio do meu testemunho. Vai, continua, amiga. Aí, o que acontece? A Dalila teve essa influência em, tipo,
tanto eu quanto a Eleanor, da gente começar a ir pra igreja, afins, mais forte, porque, uai, a dela tinha as experiências dela de falava, uai, o que você tá tendo também? Né? Já encontrou vocês o meu, bem legal. Já. Aí eu comecei a ver a Dayla indo, e era uma igreja que a gente tinha ido antes da Dayla começar a frequentar. Eu e a Dayla, a gente foi, antes da pandemia, visitar. A gente foi visitar. E eu lembro que a Eleanor até falava assim, não, igreja com... como é que é o nome? Não, elas me levavam pra umas igrejas onde o pessoal fazia apropriação cultural, falava mal de outras religiões e tipo de culturas. Elas me levavam nessa. Que todo culto que a gente tentava, a Eleanor dava uma palavra assim, sabe aquela palavra que você quer se levantar e só ir embora com o seu visitante? E aí eu olhava assim pra cara delas e aí eu ficava... Péssimo. Nunca mais eu pus meu pé aqui dentro. Precisa contar tudo, eu tenho déficit de atenção. Quando ela começou a frequentar a CB Vida. E era uma igreja que eu tinha gostado. Eu tinha gostado muito. Só que ela é muito longe da minha casa. Muito longe da minha casa. Até que... Eu já expo nossa localização aqui, olha. Uma grande coincidência com uma querida amiga minha que eu fiz numa escola. Tipo assim, literalmente no meu último dia de aula estudando com essa menina. Que é a Luísa, a querida Luísa Dantas. Amamos muito ela. Aí a gente, tipo, virou amiga assim. Até que um dia ela me chamou pra ir na casa dela e era numa quinta-feira. Aí eu falei, vamos pra igreja? E acabou que os pais dela já eram, tipo, já estavam indo pra CB Vida. Só que ela não ia, sabe? Aí nesse dia ela começou a ir. Tipo assim, eu chamei ela pra ir, a gente foi. Aí o que acontece? Essa Luísa é vizinha da Giovana. Anos sendo minha vizinha. Glória a Deus. E a gente não sabia, né? Não. Eu descobri quando eu fui lá. E aí, agora a Giovana vai também. Sim, porque ela me dá carona. Ah, Diva. começou assim. Só que hoje, glória a Deus, que agora minha mãe também tá frequentando a igreja, então ela me leva e a gente vai junto. Palmas. É isso. Até, fui batizada também no final do ano passado. Diva. Ei, Diva. Arrasei. eu fui batizada, eu tinha 13 anos, tá, gente? Só pra avisar. É isso E aí. foi porque eu quis. Agora essa daqui é a história Agora que essa é a nossa todo nova mundo esperava. Vou começar falando dos princípios, dos primórdios. Que primeiro a minha família não é religiosa. Ninguém da minha família é religioso, ninguém da minha família frequenta igreja, nem nada do tipo. Aí depois, tipo assim, mais velha, eu, tipo, ano 2023, 2022, comecei a dar uma procurada em coisas de religião. Tipo, eu acreditava em Deus, eu acreditava muito entre aspas. Eu odiava crente, eu odiava a igreja, eu odiava tudo que os crentes falavam, agiam, pensavam. Você ajudava tudo. Eu E odiava. ainda ela era a nossa melhor amiga. A gente era a melhor amiga da Sim, e aí elas falavam coisa da igreja, mas elas também achavam ruim, então eu criticava, que eu falava, olha, pelo menos elas são crentes com consciência. A gente também era crente meia boca, tá? Era. A gente não era... Elas estavam na época desviadas dela. O que acontece? Eu odiava crente, eu odiava a igreja, eu odiava as coisas que eu via sobre crentes. Eu não tinha um exemplo bom de crente na minha vida e elas eram crentes desviadas, então eu nem falava direito quando falava era pra criticar crente. Enfim, vamos parar, né? Aí eu comecei a dar uma buscada em outras religiões e tal, só que nada me identificou. Aí, tipo assim, eu orava, comecei a orar. Aí, por quê? Comecei a orar. Só começou a... E aí, chegou o aniversário dela, né? Ela falou assim, gente, queria ir pra uma vigília. Eu falei, pô, minha melhor amiga, né? Ela que tá se aproximando de Deus, quer ir pra igreja. Eu pedi de aniversário ou vigília. Tipo, Foi. não fiz mais nada. Eu só falei, Foi. quero que vocês vão no vigília. Ela falou assim, gente, queria passar meu aniversário na vigília agradecendo a Deus. Eu falei, pô, não conheço Deus, não sei se gosto, não sei se acredito, não sei se nada. E aí eu falei, mas é minha melhor amiga, eu vou pra lá por ela. Isso aqui é interessante. Aí eu comecei a ficar com vontade de ler a Bíblia. Aí eu falei, E tudo isso aí ninguém tá mandando, e nem assim. não, ninguém nada. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Ninguém tá mandando, né, Dala? Ninguém tá mandando. Meu joelho, 3 horas da manhã. Comecei a ter vontade de falar de Deus e eu fiquei, oxi. Primeiro que eu nem acreditava, né? E do nada vi um cara falando comigo, falando de tudo que acontecia na minha vida, que eu fazia, que eu tava procurando ir. Aí eu fiquei, Oxi. tá bom então. E aí comecei, não sei o que, ler a Bíblia e tal. E aí comecei a ir pra igreja dela. Finalmente elas me levaram pra igreja. Mas isso, decente. antes, não, bora contar a história direito. Calma lá. Que antes disso você já tinha ido em alguns passos de fé. Porque ela chegou pra mim assim. Isso no comecinho do ano, a gente aqui, ó. A gente aqui sentado. Então,
que eu acho que é uma das minhas datas especiais, né? Ah, Só você é uma mais coisa espiritual. Aí eu, não, sim, siga. E eu, assim, tentando ser, assim, bem... Imparcial, ela. Não vou falar não, nada. Não, é realmente, assim, faz bem. Procura alguma coisa espiritual. Eu, assim, ainda mais. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada? Engraçada não, ficou com raiva. É porque assim, a Dayla, ela é profetinha, né? Aí ela tem que controlar assim, todo mundo tem que controlar. Mas ela em específico é muito importante que ela se controle bastante. Ela controla né? até demais. Isso me irrita porque eu quero me controlar. Só que tem muita coisa que, tipo assim, que a minha vontade é de falar. Eu acho que tem coisas que eu já estraguei que eu não devia ter falado e eu falei. Pois é. Eu também, por isso que eu tomo cuidado hoje. Enfim, Mas isso me irrita. a questão é que depois eu descobri que a dela tinha feito uma campanha. Ela fez jejum pra eu ir pra vigília. Glória a Deus. E não era nem pra tu ir pra vigília, que tu ir pra vigília já era certeza. Era pra Deus falar. Era certeza? Era. Era. Amiga, a gente é amiga. A gente se conhece, a gente sabe que se chama você. Era o aniversário dela, tu ia? Tu ia. É. Então, tipo, era mais pra falar. Tanto, era meu aniversário, mas eu tava tipo assim. Não quero não, fala com ela. Sim, fala com e ela. aí na Deus vigília- falou com todas as meninas que eu levei. Pera. Vigília. Aí sim, na vigília, depois que o pastor lá terminou de falar, a dela veio pra mim assim, eu orei tanto pra ele falar com você. E aí e aí ela. Enfim, aí cortando, né? Aí tá. Aí depois de um tempo elas me levaram pra ser bebida, finalmente uma igreja que Minha é irmã. saudável. Deus. Que é uma igreja saudável. Como já Não é dizia pastor perfeita, Marquinhos. ela é perfeita, mas é saudável. saudável. E aí achei legal, achei massa, né? Comecei a sentir uns negócios, tipo, como se estivesse falando comigo. E aí depois ficou um silêncio. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Agora, inclusive. E aí, o maior. Não, vou falar pra vocês. O maior engano da minha vida. Porque se você se converte. É, né? Se você se converte pela Dayla, você acha que é muito. Não tem nada. É tranquilo. Ah, porque vocês ouvem Não, o que minha irmã. vocês querem. Não, Não, calma lá, não. que eu sempre soube que você era perturbada. Né? Não, Tu que mano. não via. Não, Tu que não via. Não, eu percebia que acontecia coisa, mas acontecia coisa porque ela pedia. Tipo, ai, comecei a ver espírito. Não, mas foi porque eu pedi pra ter visão aberta pra poder repreender. Então ela pedia. Não, mas calma lá. Não, mano, não, peraí. Aí eu achei que você se converter, você se tornar crente era tranquilo. Era fácil. É o maior clickbait da história. Eu nunca fui tão perturbada depois. Ninguém nunca te falou que ia ser fácil. Não vai eu ser nunca falei que ia ser impossível. fácil. Não, sabe, tem um meme no TikTok que é assim, ó. Eu ia te falar uma coisa, mas eu não vou te falar, não. Eu vou calar. Mas lá na frente você vai descobrir, você vai ver. é isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu nunca fui tão perturbada espiritualmente na minha vida. E olha que eu já era perturbada antes, pelo amor de Deus, mas depois foi tenebroso. Aí teve um dia. Não vou falar não. Aí. Vou calar. Eu vou calar. Eu sei que teve. Aconteceu uns negócios. Aí depois tranquilizou, glória a Deus. E aí agora, tipo assim, eu sou. Assim, posso ser uma crente meio chata que às vezes só quer meter Deus em tudo. Que é meio paia, mas. Ela foi, Não, ela não. foi de Odiar crente. Ai, deixa eu. Saulo pra Paulo. Deixa eu contar uma coisa muito incrível. Eu aceitei Jesus sem querer, galera. Foi. Conta. Vou contar, isso é importante, é legal Sim, pontuar. é importantíssimo. Primeiro que eu falava assim, logo depois que eu fui pra vigília, eu já tava indo pra igreja com a dela há um tempo. Eu já tava assim, quando eu aceitei Jesus, né? Já tinha baú. E aí eu falava assim, depois que eu fui pra vigília, eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, porque eu não conheci Jesus, eu conheci primeiro Deus, pra depois eu conhecer Jesus. Aí, tipo, eu conhecia Deus rígido e Deus tal. Pai. Rígido e tal. Gênesis, Êxodo. Era tenso, né? Aí eu sei que eu falava assim, eu orando à noite. Eu orando à noite, falando assim, eu não vou me converter. Orando. À noite. Eu falava Nem pra assim, ser desviada, tu não presta. Não. eu orando, eu falava, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou fazer isso. Não. Eu falei, não vou. Não vou fazer nada, não vou aceitar, não vou virar crente, não vou. Sabe? Todos os estereótipos que estavam plantados na minha cabeça. Mas a dela ainda, que era muito chata, meu Deus do céu, garota insuportável. Meu Deus, até hoje. Uai. Até hoje. Era? E aí, tipo assim, falei, não vou. Eu orando, eu falei, não vou. E não vou. Não adianta.
Aí um dia lá num culto de domingo, foi a primeira vez que eu fui num culto de domingo, que eu só ia nas quintas-feiras. Hoje é o contrário, né? Hoje eu só vou no domingo, mas é porque eu tenho aula à noite, né? Ser dia de semana. Enfim, eu sei que eu fui nesse culto de domingo, e aí falaram um negócio tipo, se você quer que Jesus tome as rédeas da sua vida, quer que controle, quer que cuide, era alguma coisa assim. Aí eu falei, pô, que massa. Aí ele falou assim, levanta a mão e vem aqui na frente. Aí eu falei, eu vou, né? Aí eu achei massa a ideia de, tipo, eu não tenho que cuidar de nada. Tipo, aí ele Colocar a sua vida nas mãos. nas mãos, assim, era o discurso de aceitar Jesus. E eu fiquei, tipo, isso é massa, eu vou lá. Aí eu fui, só que eu não queria ir sozinha porque eu tava com vergonha. Aí eu chamei a dela. Aí a dela veio comigo. E aí, tava, tipo, lá, né? Aí eu sei que a dela foi. Aí, inclusive, o pastor Marquinhos falou um negócio que era exatamente pra dela. E ela tava se fingindo de surda e cega. Sempre, né? Novidade. Sempre. Novidade. E aí, eu sei que depois que aconteceu tudo lá, tipo, palmas, confete, fumaça, essas coisas. Aí, a gente saiu pra voltar pros lugares. E a dela me olhou assim. Amiga, você sabe o que você acabou de fazer? Aí eu, não. Aí ela, você acabou de aceitar Jesus. Aí eu, o quê? Detalhe, eu não estava lá, eu não estava presente. Não. Eu só olhei assim, eu abri o grupo, A dela mandou aí uma de repente uma foto Adivinha quem aceitou Jesus? quem aceitou Jesus. Gente, a notícia que o mundo Não acreditou. Essa menina que era pior. Gente, eu tive uma transformação. Não, aqui. agora eu vou explicar. Agora eu vou explicar o background. Vamos explicar. O background. Porque assim, gente, eu não, tipo assim, não foi uma coisa tipo assim, ela não, muito minha amiga, vou orar pra ela se converter porque ela é muito minha amiga. Não foi. Nunca eu sozinha ia pensar em levar ela pra igreja. Tipo, realmente. Não tinha como, A gente gente. é amiga desde 2019, né? Elas duas. Nós duas. Elas são há bem mais tempo. E tipo assim, como eu era uma crente bem raimundazinha, assim, eu era crente e tal, só que, tipo, ela respeitava, assim, quando a gente falava, por mais que não entendesse, né? Mas ela respeitava, então tava ok. E eu respeito muito, assim, você quer seguir outra religião, o problema é seu, entendeu? Tem a minha, eu gosto da minha verdade e tal, mas o problema é seu. E ela tava envolvida com outra religião aí, gostava, não sei o que. Já até acompanhei ela. Já até fui, tá? Foi. Pra ela não ir. Já fui. Ela apoiava, olha como Sim. ela apoia. Aí eu fui pra, né, dar uma olhada ali, uma sondada também. Dá uma eita! Eita! A gente sempre sabe, Isso, né? eu era desviada, sabe, gente? Quando isso aconteceu, tipo assim, quando eu comecei a orar pela vida dessa querida aqui, eu tava desviada ainda. Tipo, eu tinha acabado de voltar pra igreja. E eu que não presto pra ser desviada. Aí eu vi um vídeo no TikTok, uma trend. Essa rede social. Que era tipo assim, Deus tem propósito com amizade, aí tinha uma foto de duas amigas se abraçando. Só que ao invés de vir, tipo, essa minha amiga crente, minha outra amiga crente, minha outra amiga crente, Veio quem? veio essa menina aqui. Aí eu falei, A dela. Essa é a minha imaginação. só que sabe quando você só sente. Gente, eu juro pra vocês, tipo assim, sabe aquelas pessoas que tem a sua vida que você não pensa nem em te chamar? Era isso. Eu não tava sabendo desses detalhes, mas tipo, Era. Pois agora vai ficar. Pois agora você tá sabendo. Só que aí eu fiquei tipo, Aí um dia ela tava. O que acontece? Deus colocou no meu coração de eu ir questionar uma coisinha específica. Ô, Glória. Se Ô, eu Glória. procurar essa conversa no WhatsApp, você acha? Aí eu fui questionar essa querida aqui, né? 2 perguntas, não tinha mais o que falar. O que agora? Sobre as tuas crenças, a tua fé. Ah, sim, que tu falou que era pro trabalho? Ah, foi? Uma pesquisa. Sim, Tu é muito também era, cínica, também tu é era. muito cínica. Também era. Inclusive, sabe o que eu lembro exatamente? Naquele momento eu li e se eu for falar tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu vou falar besteira. Então o que Então é aconteceu? melhor calar. Eu li aquelas perguntas, aquelas coisas e eu só fiz assim, ó. Eu falei assim, vou deixar a Dayla responder porque a Dayla sabe Mas, falar. gente, é porque tudo casou. Primeiro, tinha um trabalho que eu tinha que fazer, que ele perguntava sobre a minha religião, tipo, pra escrever. Mas não era exatamente sobre religião, era sobre crença no geral. Eu falei, a minha é muito típica. Vamos dar uma sondada. Aí eu fui. Só que, tipo, já era uma coisa que tava assim, pra eu perguntar só, pra eu conhecer e tal. Só que não tinha oportunidade. Aí eu tive. Aí eu fui perguntar. Só que aí do meio pro fim,
tem a mensagem, né? Eu acho que eu tenho favoritado essa mensagem, que você falava assim, eu não acredito em nada. Pronto, agnóstico. Aí eu falei, Senhor, era pra melhorar e agora ela é ateia. Essa Ele no pior antes de ajudar. Foi exatamente isso. Aí fiquei só falando, não, segura. Aí eu, tá bom. E, gente, eu nunca, pode perguntar. Nunca que eu fiquei empurrando religião nunca. Inclusive, eu tentava fazer, tipo assim, não tentar fazer ela sair, mas eu criticava muito a igreja, criticava muitas E pessoas, eu as nunca atitudes. empurrei, mas também, tipo assim, nunca, né, mudei o negócio, mas nunca empurrei na goela de ninguém. Eu só, tipo assim, se me perguntar sobre, eu falo. Se não, eu calo. Só que aí começou, né? Aí chegou um dia, aí tu foi reclamar, tu tava assim, super reclamando. Ai, que não sei o que, eu falei, manhã, deixa eu resolver a tua vida. Foi. Aí, ai, não sei o que, aí eu falei, vem só numa quinta-feira comigo. Aí tu foi naquela quinta-feira. E aí tu começou a ir toda quinta-feira. E falar pra vocês, eu falava assim, eu já não gostava, tipo assim, eu nunca gostei de ir pra igreja. Só que quando eu comecei pra lá, eu fiquei, é massa. Só que tinha uma coisa, né, que sabe, tem até uma música do Chorão, né, do Charlie Brown. Sim, Só sabe. Sim, que aí ele fala assim, que não queria ser, que ele foi só pra observar e aí ele se emocionava. E eu ia pra igreja, todas as vezes que eu ia, aí eu começava, o olho enchia assim de lágrimas. Eu olhar pra ela e eu assim, com o olho cheio de lágrimas. E eu assim, ó, eu não vou chorar. Segurei minhas lágrimas, coisa linda. E eu, gente, eu não que. E assim, o orgulho, né? Porque eu falei, eu não vim pra igreja para chorar. Eu vou chorar por quê? Eu tô numa igreja, eu vou chorar pra quê? Não tenho necessidade de chorar numa igreja. E chorar numa igreja, por favor, né? Faça-me o favor. Enfim. Aí depois eu comecei a só chorar mesmo. Falei assim, tanto faz. Bom. Não, e nesse dia da vigília, tipo assim, foi o dia assim que foi realmente assim, divisor, porque eu falei assim, Deus, é isso mesmo, eu tô ficando doido, é uma ideia dessa minha, porque tem isso. Aí Deus só falou assim, ó, eu cuido. Segura essa daí. Eu cuido. Só faz a tua parte que, ó, o resto, ó, e realmente fez. Gente, fez. Ou se ele fez. Aí nesse dia dessa vigília foi muito louco. Foi mesmo? Porque eu orei muito pra Deus falar com ela, só que tipo, era meu aniversário, eu também queria que ele falasse comigo, eu queria que falasse com as meninas, sabe, minhas amigas. Aí, Deus, ele... E o negócio dessa vigília, teve um momento que ele foi lá pra cima, o pastor que tava dando a palavra, foi pra cima do palco. Ele falou alguma coisa, pessoas que estão com o coração assim assado. Aí eu falei, eu não tô com o coração assim assado, não vou pra lá não. Aí eu fiquei lá parada. O homem parou assim, cantando. E ele olhou e foi na minha direção, E ele andando na minha direção e atravessando todo mundo. Eu falei, pô, não vai parar não. E ele parou na minha frente. Sim, ela não precisou ir lá, Deus ia até não. Foi. Buscar a ovelhinha. Porque eu falei assim, eu não vou lá. Eu não tô com meu coração assim, eu não vou. E eu realmente não tava com meu coração daquele jeito. Então eu falei, eu não vou lá pra frente, não tem necessidade. Tava com o coração de outro jeito. Eu ia estar mentindo se eu fosse, entendeu? E já tinha vindo umas 3 pessoas falar comigo. Só que eu não sei, gente, qual é o problema de vigília desse escuto assim, que o povo bota o som estourando e eu sou meio surda, eu não escuto. Ai, eu fico muito Veio chateada. 3, 4 pessoas falar comigo e eu não ouvi uma palavra. Mas se não ouviu e ninguém tava perto pra te lembrar, porque não era pra ouvir mesmo. Não, e aí, e falaram coisa da minha teve uma que eu ouvi, só que eu só ouvi partes, porque o som tava muito alto. Aí eu assim, e não era só pra mim, era pra um grupo das amigas, né? Aí eu tava assim, ó. Aí eu peguei só partes, assim, porque tava... Gente, qual é o problema da música? Faz um tempo que eu não escuto oração pra mim, ó. Eu não as pessoas chegam pra mim e vêm orar, o som tá alto. Pode ter certeza que eu não vou escutar. Pois é. Gente, a gente vai ter que cortar tantas partes desse negócio, tá? Vai. Ai, mas essa vigília foi muito boa. Ela foi muito boa Foi mesmo. Depois de 4 anos. Eu tô vendo. Depois de 4 anos. 4 anos, gente. O podcast saiu. 4. E ela tá falando, ela tá se Deu tempo achando. dela não se converter. Ai, Não era nem convertida quando a ideia do podcast surgiu. mas Deus sabe, foi no tempo de Deus, gente. Vocês não entendem. Vocês têm que ter uma teovisão. Hoje o nosso podcast chama Crente Pode. Gente, ninguém imagina. Tipo assim, quando ele não se converteu, que eu postei a fotinha dela aceitando Jesus. Ninguém eu falei, acreditou. E aí, de mensagem que ele O Saiu quê? notícia, Saiu, não.
Que o mundo não acreditou. Sim, tá. Foi. Mas é muito doido. Mas assim, sei lá, são muitas fases parecidas. Porque, tipo, por mais que ela seja nova convertida, eu já era convertida há muito tempo, só que, tipo, eu me reconciliei. E ela, tipo assim, meio termo. Né? Ela tava em eu algum sempre ponto sou aí dessa esse Foi história. meio termo. Foi. E ainda assim, tipo, a gente passa por fases muito parecidas. E é muito legal, porque, tipo, dá pra um ajudar o outro, tá ligado? Tipo, Inclusive, eu e a Eleonora está passando por uma fase agora que Glória A a Deus dela ela já passou. já passei, Salva de só que, palmas. tipo, agora eu tô meio que nessa fase de novo, só que um nível diferente. Mais alto. Maior. Mais profundos. E se Deus quiser, vai continuar assim pra ela continuar passando pelas coisas e depois ajudando a gente. Ah, né? É isso mesmo. Vocês vão ver, eu vou orar. Ai, o que isso quer dizer? Eu tenho um pouco de medo disso. Tu controla a língua de profeta. Ô, Dara, vai. cuidado com essas orações. Não, outra coisa, a gente... Oração assim, perigosa. Eu acho revoltante que elas ficam tipo assim, ai, Daila, ora, ai, Daila, ora, como se a minha oração fosse diferente da delas. Não, peraí. Se bem que na Bíblia fala que ai, que não receber porque não sabe orar. Se vocês não sabem orar, esse problema Não, é de calma aí, vocês, calma não aí. de Deus. Calma aí que esse Calma. seu lacre tá meio errado, sabe por quê? Ah. Porque não é que eu não tenho fé na minha oração. É que eu tenho fé que em um lugar onde tiver uma ou mais pessoas orando, verdade. entendeu? Não, eu tenho fé na oração da Dala. Eu tenho muita fé na oração da Daila. Não é que eu não tenha na minha, mas é que a oração da Daila... Vocês têm noção do que a garota orar por uma coisa e no mesmo dia acontecer? Ou no Mas- dia seguinte? Não. Mas não. sabe por quê? Porque quem inspira a oração é o Espírito Santo. É só ele me dando um Glória. spoiler. É isso aí, gente. Pois é. Aí tem mais. Tem não, né? Tem Já não. 3 e pouco da manhã. Eu acho que galera. tá na hora de se despedir. Eu Vamos acho. encerrar. 3 Mas 10. é um tchau, não é um adeus, tá? Ó. Um beijo. Espero que vocês fiquem bem. Ô, Glória. Tchau, tchau. Amém.